Marcos capítulo 1, nós vamos ler hoje dos versículos 29 a 39, nós vamos falar da cura da sogra de Pedro e da missão de Jesus. Então vou dividir o sermão aí, vou tentar ser breve, mas vou dividir ele em dois momentos. Primeiro momento, a cura da sogra de Pedro, depois a declaração que Jesus faz a respeito do seu ministério. Vamos ler então, em seguida vamos orar e vocês podem assentar-se. Marcos 1, do 29 ao 39, nós lemos assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Senhor, nós te pedimos nesse momento, abre o nosso coração para a tua santa palavra, ilumina o nosso entendimento, nossos olhos espirituais estejam voltados para ti e para a tua mensagem. Que nós sejamos, Senhor, humildemente capazes de compreendê-la para aplicá-la em nossas vidas, praticar e fazer e podermos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós te pedimos, fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Então nós estamos num momento aqui do Evangelho de Marcos, como nós havíamos falado semana passada, encerrando aqui um ciclo nesse capítulo 1, em que Marcos discorre a respeito da autoridade de Jesus. Ele já nos falou a respeito da autoridade de Jesus em fazer discípulos. Com a sua palavra, ele diz ao homem pecador: Vinde após mim, siga-me. E o homem pecador não pode resistir à autoridade de Jesus, que convence definitivamente. Também nós vimos a autoridade de Jesus sobre o seu ensino, a autoridade que Jesus tinha para ensinar. Então ele não ensinava como os escribas, mas ensinava como quem tinha autoridade. E a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, o que era uma novidade em termos de doutrina, porque até então todo o esforço exorcista da tradição judaica, bem como em qualquer religião do mundo, consiste sempre em rituais longos, cansativos, exaustivos, que muitas vezes não dão em nada. Mas ali Jesus então, apenas com a autoridade, apenas com o uso da sua palavra, expulsa o demônio de um homem na sinagoga e causa grande espanto. E então, no versículo 28 diz que diante dessa situação aí na sinagoga, o boca a boca já começou a espalhar a fama de Jesus por toda a Galileia. Agora nós entramos no momento logo depois desse ocorrido. Nos versículos 29 a 34, Marcos vai nos falar a respeito da cura da sogra de Pedro. E aqui Jesus vai demonstrar diante daquelas pessoas uma nova aplicação da sua autoridade, que é o enorme poder que Jesus tem sobre as enfermidades e o poder que ele tem de curar as pessoas milagrosamente. Versículos 29 e 30 diz então que Jesus vai para a casa do Pedro. Então, saindo ele da sinagoga, foram para a casa de Pedro e André, e o Tiago e o João estavam junto com eles. Aqui nós entendemos que o Pedro e o André, que eram irmãos,
viviam juntos. Tiago e João foram apenas acompanhar mesmo, não moravam juntos. Então morava o Pedro, que era o irmão mais velho, o André morava com ele, e provavelmente morava ali a sogra do Pedro, a sua esposa. Então é uma cultura familiar comum daquela época, comum do Oriente Médio. É comum também em alguns lugares aqui no Brasil essa cultura. Inclusive teve uma certa vez que estávamos lá na fábrica e o gerente lá, que é do Rio Grande do Sul, ele disse que lá é comum, todo mundo mora na casa do pai, né? Morava eu, meu irmão, morava todo mundo na casa do pai. Então era aquele cortiço, igual lá na minha casa mesmo. Então mora todo mundo no mesmo quintal. Mas hoje não, hoje nós estamos sobrecarregados, irmãos, numa cultura em que o homem precisa ter a casa dele. Então, isso é puramente cultural, tá bom? Ter uma casa própria ou não ter é puramente cultural. Naquela época, naquela cultura, e ainda hoje em outras culturas, a vida familiar é comum, tá bom? Só um detalhe, o Pedro não morava com o pai e com a mãe dele. Morava com a mãe da esposa dele, com a sogra. Talvez o sogro, mas não com o pai e a mãe dele. Ele é o homem, que ele deixa pai e mãe, né? Então isso é importante. Mas não há uma necessidade de cada núcleo familiar ter uma residência. Isso aí não tem nada a ver com uma ordenança bíblica. É pura questão de cultura, tá bom? Então aí, saindo da sinagoga, foram lá na casa do Pedro e do André, essa casa que mais tarde tornou um quartel-general para Jesus. Cada viagem de Jesus, ao longo dos 3 anos de ministério, voltando numa viagem missionária, Jesus voltava ali para a casa do Pedro e pousava ali os dias até sair de novo, até percorrer de novo as regiões, pregando o Evangelho. Então ali a casa de Pedro acabou se tornando, entre aspas, a casa de Jesus, a ponto de alguns trechos do Evangelho até ser chamada de casa de Jesus, né? Que Jesus morava ali. E aí nós vemos então o cenário aqui da nossa primeira passagem. A sogra do Pedro estava com febre. Então, 2 detalhes que esse versículo 30 nos revela. Primeiro, que o Pedro era casado. Então, a doutrina católico-romana a respeito do celibato do sacerdote, o padre, o bispo, o arcebispo e o papa não poderem, não é que eles não querem, não podem casar-se, não tem fundamentação bíblica, porque o primeiro líder da igreja, que inclusive a igreja romana arroga ser o primeiro papa, era casado. Então, o próprio Paulo adverte a respeito de seitas que proibiriam o casamento, quando ele está escrevendo lá a Timóteo. Então o Pedro era casado, Pedro não é um sacerdote romano. Pedro tinha esposa, embora a palavra não nos diga a respeito da esposa dele, mas se a sogra dele estava lá, sogra é mãe da esposa, né? Beleza. Segunda coisa, o texto nos diz que ela tinha febre, que ela estava acamada, ardendo em febre. O termo aqui para febre aqui é febre alta. Tá? É ardendo em febre, deitada com febre. Mas febre, irmãos, não é doença. Febre não é doença. Febre é sintoma. Tá? Eu não sou médico, precisei ler para saber disso, mas a Maru, que é enfermeira, sabe falar que é isso. Febre é sintoma. Então, nós não sabemos o que ela tinha. Se ela tivesse infecção na urina, ela poderia estar febria. Se ela tivesse gripe, poderia estar febria. Acontece que era uma febre alta que incapacitou ela, porque ela estava acamada, estava deitada ali. Ok? E o que acontece? As pessoas, ao Senhor chegar na casa do Pedro, contam-lhe da sogra. Falam, olha, mestre, a sogra do Pedro ali, sogra do Simão, né? Que Pedro aqui ainda era chamado de Simão. A sogra do Simão está ali, deitada, acamada com febre. Então, por causa daquele episódio com o endemoniado lá na sinagoga, ao chegar na casa do Pedro, as pessoas já sentem que podem apelar a Jesus para que ele possa fazer algo. Isso mostra para nós o valor da intercessão, irmãos. É fundamental que nós intercedamos junto a Jesus por qualquer problema que nós saibamos na vida do outro.
Quando nós oramos aqui, é uma breve oração, 5 minutos, porque Jesus diz que a oração não é ouvida de muito ser dita, que a oração precisa ser simples, objetiva e logo ao que quer, mas nós oramos aqui na igreja, singelamente nós oramos, porque nós queremos que o Senhor socorra pessoas que muitas vezes nem são crentes. Mas nós somos crentes. Mas nós podemos chegar a Jesus e falar a respeito dessas pessoas. Nós podemos falar com Deus a respeito da conversão dessas pessoas. Prestem atenção nisso. Nós precisamos falar do arrependimento para a pessoa, mas nós também precisamos falar com Deus a respeito da conversão da pessoa. Porque quem converte o homem é Deus. Ou por acaso nós temos crido que o homem pode voltar-se para Deus? Não pode, o homem é inimigo de Deus. João nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então orarmos pela conversão dos pecadores vai muito além do apelo emocional, de fazer um convite para o pecador entregar a vida para Jesus. Vai principalmente orarmos a Deus em favor da vida do pecador. Intercessão, irmãos. As pessoas sabiam, ou pelo menos até aqui, nesse momento, esperavam que Jesus pudesse fazer algo. Porque com que outra prerrogativa eles pediriam ajuda para um caso de febre a um carpinteiro? Não é verdade? Meu carro quebra e eu peço para o Renato ver se ele... Não sabe nem o nome das peças, muito menos eu. Você entendeu? Então Jesus, em termos de medicina, não sabia nada. Nem enfermagem, nem farmácia. Não era a praia de Jesus. Jesus não era um curandeiro. Jesus era só um carpinteiro. Mas opa, peraí. Esse camarada fala e ele ordena as coisas que aconteçam. Senhor, a sogra do Pedro está ali enferma. A autoridade de Jesus passa a ser reconhecida. Irmãos, você confia na autoridade da palavra de Deus? A palavra de Deus tem autoridade. A letra de lei tem autoridade? Tem. Num tribunal, um juiz franzino, senhorzinho, 80 anos de idade, está de frente a um sanguinário, bandido, forte, que se colocar os dois no mano a mano, ele mata o juiz, estrangula. O juiz não está ali sob a sua força, sob o seu poder. Ele está sob a autoridade da letra da lei. No caso, o Código Penal, seja lá o que for, nem sei os termos corretos disso. Mas aí um senhorzinho de 80 anos manda o meirinho, que é o guarda, algemar e levar um camarada que é um brutamontes preso. Por quê? Porque há uma letra de lei por trás dele. Nós não temos uma letra de lei por trás de nós. Nós temos a viva lei de Deus nos nossos corações. Nós temos a palavra de Deus encarnada e nós somos parte dela. Quando o Paulo nos diz que nós somos membros de Cristo, quer dizer que nós somos parte dele. Nós somos parte do todo que é Cristo. A autoridade na santa palavra de Deus, então nós precisamos confiar nela em todas as questões. Lógico que hoje nós vamos falar sobre cura, que as pessoas estavam esperando que Jesus fizesse algo. Ele até agora não tinha feito nada nesse sentido. Não havia curado ninguém. Mas as pessoas falaram, talvez ele possa fazer. E aí no versículo 31, então, Marcos nos narra a cura. Jesus demonstra agora outro alcance da sua autoridade. O texto nos diz assim, que ele tomou-a pela mão e levantou. O Evangelho de Lucas ele nos dá outros detalhes. O Evangelho de Lucas diz que Jesus inclinou-se sobre ela, né, e repreendeu a febre, como se a febre fosse alguém. Jesus então ordenou a febre que saísse. O mesmo que ele fez com o espírito imundo, o mesmo que ele fez para chamar pecadores, ele usou a palavra dele. Lucas nos diz que ele repreendeu a febre e a febre deixou. Ele tomou pela mão, diz Marcos, e levantou. Isso é socorro, irmãos. Jesus nos socorre.
Quando nossos filhos estão lá pulando e vai, e sobe no sofá, e dá cambalhota, Sara, esses dias aconteceu isso, né, Sara? A cadeira caiu em cima do seu pé, né? E vai, e pula, e dá cambalhota, e vai daqui, e sobe de lá, e você fala, para, que você vai... Aí a hora que cai e toma um cambal, que você estava avisando que ia cair, você vai lá e fala assim, levanta daí. Por quê? Porque você avisou que ia cair. Você não socorre. Agora, se tomar um capote mais forte, que quebrar um braço, quebrar uma perna, aí você leva no colo. Aí você socorre. Então Jesus não simplesmente nos diz, levanta daí. Jesus sabe que nós não podemos levantar da nossa debilidade. Jesus sabe que nós não podemos, pelas nossas forças, vencermos a nossa fraqueza espiritual. Ele nos toma pela mão e Ele nos levanta, Ele nos socorre. Se você cair no rio, eu não sei nadar, né? Tem gente daqui que talvez saiba. O Tia eu já vi nadando lá no sítio. Os outros eu não sei aqui. Mas Deus cair na água é uma poita. Caiu, morreu, já era. Né? Pegar uma corrente, Deus me livre. Acho que até quem sabe nadar, se pegar uma corrente meio forte, passa um sufoco. Mas eu posso cair numa poça que já é uma perdição. Então se eu cair na água, o que eu tenho que fazer, irmãos? Gritar por socorro. Eu preciso tentar manter a minha mão para fora da água, a cabeça se possível, mas a mão para que alguém me agarre. Você tem problemas? Porque a sogra do Pedro estava acamada, deitada. Mas Jesus estende a mão, toma pela mão, levanta. Hoje o seu problema não é enfermidade, graças a Deus que não seja. Mas você tem uma debilidade, você tem uma fraqueza, você tem algo que você não pode fazer por si. Você precisa confiar que Jesus te carrega pelas mãos. Ser ovelha de Cristo, você tem que confiar que Ele te ponha nos ombros. Que Ele suporte o seu fardo. Da sua dificuldade, da sua fraqueza. Jesus te socorre. Como Ele socorreu a sogra do Pedro. E aqui diz que Jesus, tomando-a pela mão, levantou e ela imediatamente foi curada. Isso é uma coisa interessante, irmãos. Que os milagres de Jesus... Bom, os milagres de Jesus não. Isso é uma coisa interessante. Milagre é instantâneo. Milagre é instantâneo. Não trouxeram a sogra do Pedro... Jesus abraçou ela e falou assim, vem cá, minha filhinha, dá um abraço, deu um beijinho na sogra do Pedro. Aí a sogra do Pedro foi embora para casa. Uma semana depois a febre a deixou e ela voltou com os papéis para dar um testemunho. Irmãos, estamos falando de milagres de Deus. Mas daqui a pouco nós vamos ver que esses milagres cumprem um outro propósito. Nós estamos falando de Jesus pegar uma pessoa que está com febre, febre não é doença, febre é sintoma, então a doença poderia ser qualquer uma, poderia ser uma questão de horas para aquela mulher morrer. Jesus toca ela e ela imediatamente é curada. Primeira coisa que nós temos que entender, milagre é milagre. Nós cremos em milagre, nós oramos por milagres, nós queremos ver milagres, mas milagre é milagre. Milagre é instantâneo, milagre é maravilhoso, miraculoso. Eu creio em milagres, mas em milagres, não em truque. Segunda coisa que nós temos que entender. Deus cura, irmão, de diversas formas. Uma doutrina importante a respeito de Deus é a doutrina da provisão de Deus. Deus provê todas as coisas de que o homem necessita. Então Deus pode curar milagrosamente alguém, como Deus também pode curar através de medicamentos, de tratamento, de médicos, de enfermeiros. Irmãos, hoje nós temos uma medicina que está a um passo, né, pelo que a gente dá uma facebookada, uma googada por aí,
de conseguir realizar um transplante de cabeça. Um homem que é paraplégico, tetraplégico, né, não mexe nada do pescoço para baixo, precisa apenas de um corpo de alguém que tenha sofrido de uma morte cerebral, mas que os órgãos todos estejam vivos, em bom estado. Então, tem um médico aí, eu nem sei em que lugar que é do mundo, que está preparado, a vida toda dele estudou para que quando essa pessoa, esse doador de corpo aparecer, tirar a cabeça daquele que morreu de morte cerebral e transplantar a cabeça do tetraplégico. Agora fala um negócio para mim. O ateu, o naturalista, ele vai dizer que quem realizou tal cura foi quem? O médico. Nós vamos dizer que foi quem? Que foi Deus. Mas foi um milagre? Não, foi uma cirurgia. Mas então como é que foi Deus, Tiago? Manda o mesmo médico pegar a cabeça do homem tetraplégico e colocar no corpo de um defunto que morreu há um dia atrás. E ver se ele consegue produzir vida. Então até o avanço da medicina é a maneira com que Deus está provendo a cura. Então hoje ninguém mais morre de catapora, de sarampo, de rubéola. Por quê? Porque foi Deus quem providenciou que houvessem hoje vacinas. Irmãos, há 30 anos não havia um caso de tétano na Europa. Essa semana foi detectado um caso de tétano na Europa. Há 30 anos! De uma criança que não foi vacinada. Às vezes você está lendo lá nos Facebook da vida, ou assistindo um vídeo no YouTube, de gente idiota falando para não vacinar os filhos, que isso tem a ver com a besta, que isso tem a ver com o apocalipse, que quem vacina os filhos está envenenando o filho, que não existe comprovação científica que vacina seja eficaz. Gente, já há mais de 150 anos que descobriu-se, não todas, mas uma vacina, e depois outra, e depois qual é o método. E hoje se tem vacina para quase tudo no mundo. Todas as doenças virais, quase todas têm vacina. Quem que é que está curando as pessoas através da vacina? Ou evitando que sejam infectadas e morram? É Deus. Nós cremos em milagres. Mas se Deus curar através do medicamento, do tratamento, da medicina, nós também iremos glorificar a Ele. Então ela é curada. Jesus toma pela mão, miraculosamente. Que no caso Jesus não deu remédio para ela não. Foi um milagre mesmo. O texto diz que a febre imediatamente a deixa e ela os serve. Isso aí é até um chavão evangélico, né? Vira até tema de campanha, né? Curado para servir. Mas é isso. Né? A gente fica refém do chavão aí, tem toda e porta de igreja tem uma plaquinha de uma campanha dessa, né? E é sempre de sexta-feira, porque Deus só cura de sexta-feira na campanha. Curado para servir. Mas é isso mesmo. Né? E não só da enfermidade aqui. Nós precisamos esperar o milagre de Deus. Pode ser cura, pode ser qualquer outro socorro de Jesus. A fim do que, irmãos? A fim de servirmos a Ele. De sermos úteis no reino de Deus. Você tem um problema? Você tem orado, rogado, suplicado a Deus, intercedido por esse problema, para que o Senhor opere um milagre ou que Ele possa providenciar uma solução? Mas e quando você receber o seu milagre, a sua bênção, a sua cura, você pretende fazer o quê? Então a sogra de Pedro serviu. Ela não serviu porque foi curada. Ela serviu porque ela servia. E ela estava incapaz de servir. Jesus curou porque Jesus sabia que ao ser curada, ela serviria. E aí então, Jesus cura muitos. O versículo 32 a 34 nos narra. Então, diante dessa notícia, né? Porque isso foi assim, ó. Jesus estava de manhã cedo na sinagoga. Saiu da sinagoga, provavelmente no horário do almoço, né? E foi lá almoçar na casa da sogra do Pedro. Fez a cura, então. Ela levantou, já foi lá preparar o almoço, né? Começou a fritar o alho por volta das 11 horas, meio-dia. E o pessoal já picou a mula e foi falar: meu Deus do céu!
Vocês acham que foi só endemoniado na sinagoga? Jesus de Nazaré pegou a sogra do Pedro pela mão e a mulher ficou curada na hora. E um já falou pro outro, já falou pro outro, já falou pro outro, já falou pro outro. E o poder da fofoca é fenomenal. Desde o tempo da antiguidade. Mesmo sem tecnologia, WhatsApp, Facebook, o pessoal, boca a boca, vai fofocando, vai fofocando, vai fofocando. 6 horas da tarde. Porque era um sábado, Jesus estava na sinagoga. Então, ninguém poderia fazer esforço no sábado, carregar mais do que o peso de uma colher. Então não daria para você trazer um enfermo, que um enfermo pesa mais do que uma colher, enquanto não fosse 6 horas da tarde que o sábado acabasse. Porque o sábado dos judeus ele é das 6 da manhã, das 6 da tarde da sexta às 6 da tarde do sábado. É assim que eles calculam o dia. Então deu 6 horas da tarde, o sol baixou, iniciou-se o primeiro dia, todo mundo pegou enfermo, colocando cangote de padiola, de maca, de carrinho de golfe e pumba, na porta da casa do Pedro. Aqui o texto diz assim: todos os enfermos, toda a cidade foi ter com Jesus. É claro, irmãos, que isso aqui não é todo mundo, literalmente, cada uma das cabeças de pessoas que viviam na cidade. Mas esse todos é todos que queriam a cura, todos que tinham ouvido falar de Jesus, todos que confiavam que Jesus podia fazer algo. E lógico que um ou outro diz, besteira, rapaz, isso aí é conversa para pôr dormir. Isso aí é crendice do povo. Você acha que Jesus fez isso aí? Cara, é só um homem. Né? Então, lógico que alguém não foi, mas todos que creram, todos que tinham fé, foram e levaram os seus enfermos. E o texto diz para nós que Jesus curou a muitos. Curou a muitos que se achavam enfermos, versículo 34, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Irmãos, nós estávamos conversando num pequeno grupo quarta-feira. Se eu disser para você que Jesus curou 30 pessoas naquela tarde, você acha que é muito ou é pouco? É pouco. Você acha que foi mais do que 30 pessoas, Renato? Se eu disser para você que nunca ninguém na Bíblia tinha curado mais do que uma pessoa no mesmo dia. Vamos falar um camarada aqui, o Eliseu. Ele curou o Naamã. Não foi? Foi lá Naamã. Você mergulha lá 7 vezes, pipipipopó. Se não me falha a memória, foi o Eliseu também que curou o filho da mulher sulamita. Né? Mas aí, quem mais que o Eliseu curou? Cura. Quantas curas o Moisés operou? Nenhuma. Então, irmãos, isso era uma novidade. Esse negócio de curar as pessoas era uma novidade. Jesus ter expulsado um demônio só com o poder da palavra, sem nenhum ritual de exorcismo, já causou espanto. Jesus ter curado a sogra do Pedro, o pessoal se admirou, mas espera aí, o Eliseu também curou. Agora Jesus vem, se ele tivesse curado 30 pessoas, irmãos, seria algo extraordinário para a cabeça de qualquer judeu. Mas se eu disser para você que ele curou 150 pessoas, você ainda acha que é pouco. Se eu disser para você que naquela vila tinha umas 12 mil pessoas e que eles conseguiram arrumar 10 mil dos 12 mil que estavam enfermos, você vai achar que é razoável. Mas se eu disser para você que ele curou 50 mil, 100 mil, 200 mil, não tem problema. Porque você crê que Jesus fazia coisas desse tipo. Então, irmãos, veja que era algo novo. Jesus estava trazendo para aquele povo algo que era extraordinário. Coisa importante, o texto diferencia o que é doença do que é demônio. O texto diz que Jesus curou muitos enfermos de muitas enfermidades e expulsou muitos demônios. Duas coisas importantes que nós temos que tomar cuidado. Com a teologia liberal e com a teologia crítica. Porque eles dizem assim, não gente, esse negócio de demônio não existe. Sabe o que é? O povo naquela época era muito ignorante, então às vezes a pessoa tinha epilepsia, ou a pessoa tinha transtorno bipolar, ou qualquer outra doença mental, e as pessoas achavam que era demônio. Não, demônio é demônio, doença é doença. O texto diferencia bem o que é demônio do que é doença. Demônio, chegavam, gritavam e diziam, Jesus de Nazaré, o que nós temos contigo? Se a pessoa é epilética, se a pessoa é bipolar, se a pessoa tem algum transtorno mental, como é que ele ia saber quem era o Jesus de Nazaré? O Filho de Deus. Então, demônio é demônio, doença é doença. Segundo cuidado que nós temos que ter é com a teologia neopentecostal. Porque para eles, doença é do diabo e o diabo traz doença. Então se você está doente, você está em pecado.
O demônio está tocando na sua vida porque você está dando legalidade. Você pegou uma gripe forte, o capeta está tendo legalidade. Ou o contrário. Você está doente é porque você tem demônio. Você não tem uma doença. Você tem demônio. Antes de você procurar o médico, você tem que procurar a igreja. Para, irmãos. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, mas quem precisam são os doentes. Doença é doença. Demônio é demônio. E tem doença que é Deus quem põe. E tem doença que é o demônio que põe. E tem doença que você pegou uma friagem e seu corpo é mortal, é uma carne, é vulnerável e ficou doente. E tem demônio que vai entrar no seu corpo, não no seu, né? Lógico, né? Nem no meu, mas no corpo do ímpio e não vai pôr doença nenhuma nele. Satanás, a Bíblia diz que entrou no coração do Judas e ele não ficou doente, ele não virou o olho, não estribunchou, não babou, não deu cambalhota, não urrou, ele foi lá vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, demônio é demônio, doença é doença. Ficou doente, em primeiro lugar, vai no médico. Vai, em primeiro lugar, no pronto-socorro. Vai, em primeiro lugar, procurar tratar-se como doença que é. E tem demônio. E aí tem que ser expulso. Mas uma coisa interessante a respeito do método de exorcismo de Jesus é o seguinte. Jesus, no versículo 34, diz assim, mas os demônios, ele não deixava falar porque conheciam. Eu já falei isso semana passada, né? Vou falar de novo. Jesus não colocaria o microfone na boca de nenhum endemoniado. Né? Não é a área de Jesus essa de perguntar como que é seu nome, o que você quer fazer na vida dela. E pipi. Caiu, manifestou, urrou, babou pela boca, falou, Jesus, viesse nos destruir, cala a boca, sai dele. Acabou. A pegada era essa aí. Exorcizou e expulsou muitos demônios. Tá? Só que, irmãos, milagres na vida de Jesus era um negócio que atrapalhava. Milagre na vida do camarada que dá um abracinho no doente e dali um mês o cara volta, né? É motivo de você falar, a mão de Deus está aqui. Milagre na vida de Jesus atrapalhava. Os milagres feitos por Jesus chamaram tanto a atenção para a oferta do reino de Deus que cada relato de cura, a verdadeira missão de Jesus ficava mais difícil. Porque todos estavam muito mais interessados na solução imediata dos seus problemas físicos, problemas materiais, do que com a solução do problema permanente que é morrer por causa do pecado. Então Jesus, nós sabemos que esse já é o segundo ano do ministério de Jesus, né? Nós já sabemos, né? Porque foi depois da prisão de João Batista. Então Jesus até agora estava ensinando o reino de Deus, mas não tinha curado ninguém. Quem que estava atrás dele? 4 caipiras da Galileia, 4 pescadores. Agora, ele já não podia mais andar pela cidade. Só que Paulo nos diz o seguinte em 1 Coríntios 15, 19, irmãos. Se nós esperamos de Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma intervenção divina, precisamos de uma solução que venha só de Deus. Nós precisamos, mas nós não dependemos disso. Nós precisamos, mas nós não estamos firmados nisso. Nós estamos firmados na palavra de arrependimento, de graça, de salvação e de vida eterna. E é a respeito disso que Jesus declara então para eles qual é a sua missão. Versículos 35 ao 39. No 35 nos conta o seguinte, que levantando-se de manhã muito cedo, aqui esse muito cedo para nós aqui, irmãos, é o final da primeira vigília da noite, então é por volta das 3 horas da manhã, hora que todo mundo caiu no sono daquele dia cansativo, porque é enfermo daqui, enfermo de lá, e pum, Jesus cura daqui, cura de lá. Das 6 horas da tarde até meia-noite, Jesus curando, e pessoas trazendo, Jesus curando, pessoas trazendo, Jesus curando, até que todo mundo cansou, foi todo mundo dormir. A hora que todo mundo dormiu, 3 horas da manhã, Jesus acorda sozinho e vai para um lugar deserto orar. Uma pergunta importante para nós aqui: Jesus precisava orar? Jesus é Deus, sim. Jesus precisava orar? Sim. Por quê? Porque ele também é homem? Não. Porque ele é Deus, mas ele é o Filho. Embora Deus seja um só, as pessoas da divindade são 3 pessoas. Jesus não orava por ele próprio, orava a Deus. Jesus orava porque precisava orar. Porque Jesus reabastecia-se
Porque ele também cansava de ficar ali atendendo enfermos, com oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos nos preparar. E nos preparar não é só nos preparar com todos os conhecimento e estudo e uma poupança no Banco do Brasil, no Banco Itaú, no Santander. Temos que nos preparar com oração. Nós temos que estar sempre orando. Aqui uma coisa interessante. Jesus retirou-se para um lugar deserto para orar. Aqui esse texto, irmãos, é um texto descritivo. Está descrevendo o que aconteceu. Não é um texto normativo que está estabelecendo uma maneira de fazer. Muita gente pensa que porque Jesus foi orar no lugar deserto, o lugar de orar é no lugar deserto. Aí um outro texto fala que quando eles estavam ali no beira do mar da Galileia, Jesus retirou-se e foi orar no monte. Aí todo mundo pensa que tem que orar no monte. Não, irmãos, Jesus foi orar no deserto. Jesus foi orar no monte por quê? Se ele entrasse no quarto dele, daí um pouco alguém batia na janela e trazia um enfermo para ele curar. Qual é o texto descritivo a respeito da oração? É Jesus falando para nós em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha as tuas portas e fala ao teu pai que é em secreto. Agora, se você for uma pessoa tão requisitada, tão procurada, que você não tem sossego no seu próprio quarto, como Jesus não tinha, então aí você pode ir para o monte, pode ir para o deserto, pode ir para o vale, fica tranquilo que não é pecado nenhum. Mas a ordem é entra no teu quarto. Jesus não entrava no quarto, primeiro que não tinha quarto, né? Estava talvez dormindo na sala, na casa do Pedro. E segundo, porque ele não tinha sossego. Então ele precisou ir para um lugar deserto. Versículos 36 e 37, todo mundo procurando Jesus. Né? Jesus orando 3 horas da manhã, mas você pode ter certeza. A hora que raiou, 6 horas da manhã do domingo, estampou o dia no céu. Opa, todo mundo, cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu fiquei sabendo que tem mal um camarada lá que está doente. Vamos ver se ele não vai lá, porque está difícil de trazer esse cara para cá. Pedro e os outros saem atrás de Jesus e encontram. E quando encontram, fala: mestre, todos te procuram. Todos procuram Jesus. Irmãos, todos procuravam Jesus para quê? Para entrar no reino de Deus? Para confessar os seus pecados, ser batizados? Todo mundo estava procurando Jesus porque Jesus tinha curado no dia anterior. Tá bom? Então, nossa fé não está baseada nessas coisas. Não estamos buscando Jesus pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez, que foi morrer naquela cruz para nos salvar. E aí Jesus declara a sua missão, versículos 38 e 39 finalmente. Jesus fala assim, ó: ah, mestre, todo mundo te procura, né? As palavras aqui estão explícitas, mas tipo assim, tem mais um monte de enfermo para o Senhor curar. Jesus fala assim para ele: vamos às outras aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Jesus veio fazer o que aqui na terra, irmãos? Ele veio pregar o arrependimento e o reino de Deus. E aí diz no versículo 39, que ele entrava nas cidades e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia. E também expulsava demônios e curava enfermos. Então Jesus ia para ensinar, Jesus ia para pregar. E também curava enfermos. E também expulsava demônios. Mas Jesus não ia expulsar demônios. Jesus não fez uma cruzada de libertação. Jesus ia pregar o arrependimento. Chamar o pecador para o arrependimento. Essa é a missão primeira da igreja. Anunciar o arrependimento. Uma coisa importante. Falei no sermão passado, vou falar de novo. Jesus saiu de Cafarnaum, foi para as outras aldeias, as outras vilas, as outras cidadelas, as outras cidades. Ele foi aonde ensinar? Na sinagoga. Olha que legal. Jesus não estava na casa do Pedro? Por que ele não ensinou na casa do Pedro? Por que ele não ensinou na casa do Beltrano? Por que ele não entrou naquela cidade e não foi na praça pública? Não, Jesus entrou na cidade, ele foi na sinagoga. Se Jesus fosse contra a religião organizada, se ele fosse a favor de que a igreja dele fosse sempre só nas casas, né? Então, irmãos, ele nunca teria ido pregar nas sinagogas. Ele teria sempre pregado só nas casas e demonstraria para nós a repulsa que Jesus tem por religião organizada. Mas não tem. Sabe quantas pessoas era preciso para organizar uma sinagoga? 10 homens. Se você tivesse 10 homens, você podia organizar uma sinagoga. Um camarada que tivesse dinheiro para construir o prédio ia ser o chefe da sinagoga. Ele elegia um conselho de pessoas. Para você ser membro da sinagoga, você comprava um assento. Você pagava uma mensalidade para você ter direito a... Né? É igual a cadeira cativa no estádio. O sócio torcedor lá. Né? Você se associava à sinagoga, pagava mensalmente um valor
para você poder participar da sinagoga. Com 10 homens se organizava uma sinagoga. Jesus não é contra a religião organizada, né? Esse movimento desigrejado atual, ele é fruto do descontentamento com um outro movimento, que é um movimento neopentecostal, de prosperidade, de materialismo, de imediatismo, de triunfalismo. A igreja de Jesus existe há 2000 anos de forma organizada. Se tem uns homens que poderiam ter dito assim, não, Jesus não quer religião organizada, vamos fazer igrejas domésticas, só eram os reformadores. Esse ano aqui nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, aqueles camaradas que meteram o pé na igreja romana tinham tudo para meter na estrutura também, e chutar o pau da barraca e falar, não queremos mais prédio, não queremos mais organização religiosa nenhuma, mas não. Eles lutaram só contra os ensinamentos incorretos. O problema é o seguinte, que o povo hoje não quer ensinamento, então eles estão descontentes com o neopentecostalismo, eu também estou, mas eles não querem reformar essa doutrina. Eles estão tendo uma nova revelação. Opa, peraí. 2000 anos o Espírito Santo não foi capaz de iluminar ninguém corretamente. Nem os apóstolos, né? E nem os pais da igreja dos primeiros séculos, nem os reformadores eram espirituais o suficiente, nem os avivalistas, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, esses caras não eram espirituais, eles não entenderam. Nós somos espirituais. Nós não queremos a instituição, nós não queremos a denominação, nós não queremos o prédio, o templo. Tenha dó, irmãos, tenha dó. Eu não sei de nada, eu não sei de todas as coisas. Você também não sabe, estamos aprendendo. Mas uma coisa eu sei. Além do fator da autoridade da Escritura, eu preciso considerar o fator histórico da igreja. O que os caras que vieram antes de mim falaram a respeito desse assunto? Então nós podemos julgar. Infelizmente hoje, irmãos, o camarada fica escandalizado com esses horrores que se praticam na Igreja Universal, na Igreja Mundial, na Sara Nossa Terra, em Escambau A4. E o que ele faz? Ele não quer mais saber de igreja nenhuma. Então ele faz um culto na casa dele, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, ele reúne-se lá com os irmãos e faz o culto. Aí eu pergunto para você, mas você não tem perspectiva que a igreja cresça? Porque Pedro pregou um sermão e 5.000 homens foram convertidos num só dia. Que casa que eles iam se reunir com 5.000? Que casa que cabe 5.000? Ah, mas eles iam no templo lá de Salomão, porque o templo ainda não tinha sido destruído. Ah, tá. Paulo, quando ele chega nas cidades dos gentios, lá na Grécia, já na Armênia, já no que hoje é a Turquia, ele ia pregar onde? Na sinagoga. E muitos gentios, muitos não judeus que frequentavam a sinagoga, se convertiam. Então vamos reunir na nossa casa, vamos fazer culto na nossa casa. Lógico, não há necessidade de se construir uma catedral para se louvar a Deus. Mas e se essa igreja crescer? Mas e se almas se converterem? E se tiver 20, 30, 40, 50 pessoas? Continua em top 40 pessoas na sala da sua casa? Não. O que acontece com a igreja organizada é o que acontecia na sinagoga. É algo natural. Precisa-se de um lugar para se ensinar amplamente o maior número possível de pessoas. Paulo, quando ele chega em Atenas, não tinha sinagoga para ele pregar, ele foi aonde? No teatro. No Teatro Municipal de Atenas, no Areópago. Foi lá onde os filósofos e os professores ensinavam a filosofia grega. Ele foi lá falar. Por quê? Porque é lá que ele conseguia falar para 100, 150, 200 pessoas de uma só vez. Agora nós precisamos entender uma coisa a respeito de tudo isso, de exorcismos, de curas milagrosas, de uma vez por todas. Primeiro, irmãos, isso estava acontecendo aqui, é uma novidade. Nunca tinha acontecido antes no reino de Deus. Nunca nenhum profeta antes tinha feito o que Jesus tinha feito em um só dia. Vem uma pergunta que foi até levantada no pequeno grupo da semana passada. Por que Jesus curou tantas pessoas assim, se Deus nunca tinha feito isso antes? Então a resposta não está em Marcos, mas esse texto de Marcos é um texto sinótico com o texto de Mateus, capítulo 8, versículos de 15 a 17, que diz assim, aliás, de 16 a 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos enfermos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si nossas doenças. Por que Jesus curou tantas pessoas que nós cremos que pode ter sido até milhares? Para fazer uma exibição? Para demonstrar o seu poder? Se a cura acabou atrapalhando, que ele já não tinha mais sossego e paz, não podia dormir? Não, Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Se Jesus não tivesse curado nunca mais nenhum outro enfermo, além daquele sábado, ele continuaria sendo o Salvador dos homens. Porque ele fez cumprir a profecia. Quantas vezes Moisés abriu o Mar Vermelho para ser o profeta libertador de Israel? Uma única vez. Jesus fez aquilo que ele fez, para que se cumprisse que ele era o Messias que dizia que era. Outra pergunta que nós levantamos é: Deus ainda faz milagres hoje? A resposta é sim, Deus faz milagres hoje. Nós cremos em milagres. Nós oramos por milagres. Se nós vermos um milagre, nós certamente glorificaremos a Deus. Como é então que nós, cristãos, igreja, devemos entender tudo isso e como nós temos que nos posicionar com relação a essas coisas? Nós temos que orar confiantes por um milagre de Deus. Nós temos que orar e interceder para que Deus faça coisas maravilhosas, para que curas aconteçam, para que pessoas sejam libertas das garras de Satanás. Mas o nosso alvo não é isso. O nosso alvo maior é salvação, arrependimento, perdão de pecados e vida eterna. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos.